crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri e aqui é a Francisquinha. Nós estamos aqui para trabalhar com vocês a disciplina de PPT, que é a prática e pesquisa de produção de texto, certo? Na nossa última aula, nós trabalhamos com fábula, vocês lembram? Fábula, vocês ainda lembram o que é? São narrativas. E nós fechamos a aula trabalhando a fábula do leão e do ratinho, certo? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre narrativa no geral, numa forma mais ampla, o que é a narrativa, trabalhar alguns textos para que nós possamos entender melhor o que é uma narrativa, certo? Enquanto isso, a minha ajudante vai sentando por aqui, né, Francisquinha? Ela não quer ficar sentada, gente. Olha só, eu acho que ela quer participar da aula. Então, olha só, como eu falei, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, na nossa 9ª aula, nós vamos falar sobre narrativa. O que é uma narrativa? Então, olha só, a narrativa fica melhor entendendo quando nós colocamos que ela traz informações sobre personagem, ela traz situações e acontecimentos, ela narra sobre um cotidiano, sobre histórias e traz assim um ambiente onde a criança gosta de viajar, de buscar, de interagir, de sonhar. E para isso é interessante você ter um ambiente acolhedor. Olha só, eu sempre coloco para vocês a importância de ter uma caixinha de leitura. Para quê? Para que vocês possam ter diferentes textos onde vocês possam trabalhar a leitura e a escrita. Vocês conhecem a história do caracol viajante? Não? Nós vamos começar trabalhando essa narrativa. Então, olha bem para a tela, nós vamos trabalhar junto um texto. Eu quero que primeiro vocês visualizem essa imagem, olha, observa bem para a gente ler o texto, combinado? Então, vamos à leitura. Olha só, o caracol viajante é de Sônia Junqueira, certo? Vamos ler comigo? É um texto pequeno. Então, leia comigo o texto, está bem na tela, pacientemente, respira fundo para que nós possamos ler, certo? Então, Rodolfo é um caracol, ele adora viajar, ele não tem pressa de chegar. Rodolfo leva a casa nas costas, a barriga vai no chão, a cabeça vai no ar. Rodolfo vive sempre satisfeito, ele não tem aluguel para pagar. Perceberam? É um textinho pequeno que narra alguns acontecimentos, que é o papel da narrativa é narrar os acontecimentos, trazer para a gente à tona. Aí, se a gente observa bem, quando vocês observaram a imagem, deu para ver como que era o Rodolfo. Então, coloca que ele é um caracol. Mas agora nós vamos fazer o quê? Vamos estudar um pouquinho o texto para a gente entender essa narrativa. Combinado? Vou fazer algumas perguntas e aí vocês vão pensar direitinho, vão refletir para a gente responder junto. Primeira pergunta fala assim, ó. Qual era o título da história? Vocês ainda lembram o que é o título? O título é o nome da história. Então, qual é o título da história? Lembra qual é? O caracol viajante. Isso mesmo. Aí a segunda pergunta que eu faço. Qual era o personagem da história? Essa é fácil, né? Que leva até o próprio nome da história. Que era quem? O Rodolfo, o caracol viajante, que era o personagem dessa história. Se eu pergunto para vocês, o que Rodolfo adora fazer? Vocês lembram onde estava? Vamos voltar à leitura do texto e vocês vão entender. Quando eu chegar lá, eu vou parar, certo? Olha só, o texto falava assim, ó. Rodolfo é um caracol, ele adora viajar. Respondeu a pergunta? Então, o que Rodolfo gosta de fazer? Viajar. E o que ele leva nas costas? Ele leva a casa. E se fôssemos fazer outras perguntas nessa narrativa, porque ela traz outras informações. Fala que ele não tem tristeza, que ele vive sempre alegre, ele não tem pressa e ele também não paga aluguel, porque para onde vai, ele leva a sua casa. Perceberam? Viram que dá para perceber o que é uma narrativa? É um processo, o efeito de narrar. Então, assim, ela vai narrando os acontecimentos, vai trazendo toda a história, vai apresentando os acontecimentos e que são expressos em diversas linguagens. Como eu falei antes, a narrativa, ela pode ser o quê? Uma crônica, um conto, uma fábula, que nós já trabalhamos sobre isso. E na narrativa tem um outro fator importante. O narrador, ele exerce uma função muito importante, porque é ele que traz toda a magia para a história. Ele faz com que você viaje, faz com que você queira ouvir. Para você entender melhor, eu trouxe hoje um livro de Ana Maria Machado. Então, olha só, é o livro A Menina Bonita do Laço de Fita.
nós vamos trabalhar essa história hoje para a gente poder entender melhor o que é uma narrativa, certo? Fiquem atentos, vou contar a história e aí nós vamos juntos depois descobrir, certo? Olha só, era uma vez uma menina linda, linda, os olhos dela pareciam duas azeitonas, olha que olhos arregalados, entendeu? Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feitos de fiapos da noite. A pele era escura e lustosa, que nem a pele de uma pantera negra. Vamos lá então? E ainda por cima, a mãe gostava de fazer trança nos seus cabelos e enfeitar com laço de fita colorido. Ficava parecendo uma princesa nos tempos da África, uma fada do reino lunar. Perceberam que maravilha, né? Linda. Do lado de sua casa, morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos, focinho nervoso, que vivia tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda e falava, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, eu vou casar com uma menina igual a você. E aí, cada vez mais o coelho ia se apaixonando. Certo dia, a menina estava na tua casa, tranquila, deitada na tua rede, o coelhinho chega e fala, menina bonita do laço de fita, o que você faz para ficar tão pretinha? A menina pensou, falou, deve ser porque eu caí num balde de tinta preta. O coelho, mais do que rápido, saiu dali correndo e entrou num balde de tinta. Mas aí veio a chuva e levou toda a tinta que o coelho havia se colorido. Então ele voltou até a menina e perguntou novamente, menina bonita do laço de fita, o que você faz para ficar tão pretinha? A menina pensou e falou, olha, talvez é porque eu tomei muito café. O coelho saiu correndo novamente, foi para casa e tomou bastante café, mas logo deu vontade de ir para o banheiro e nada de ficar pretinho. Então ele voltou para a casa da menina e perguntou outra vez, menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ficar tão pretinho? A menina já não sabia mais o que dizer. Deve ser porque eu comi muita jabuticaba. O coelho saiu dali disparado, foi até um pé de jabuticaba e comeu todas que ele conseguiu comer. Só que aí ele passou um tempão lá no trono, deu uma dor de barriga e voltou para a casa da menina. Dessa vez encontrou ela com sua mãe e ele olha para ela e fala, menina bonita do laço de fita, o que você faz para ficar tão pretinha? Quando a menina já ia responder, a mãe dela para e fala, calma, isso aí é a arte do avó preta que ela tinha. E aí o coelho, que é esperto, começou a olhar as fotografias da sua família e falou, e não é que ela tem razão? Então o que ele pensou? Eu vou procurar uma coelhinha pretinha, vou me casar com ela e aí vou ter filhos de todas as cores e pretinho. E não foi difícil. O coelho, depois que ele tomou a decisão, ao sair, encontrou uma coelha linda que estava por ali passeando. Ele olha para a coelhinha e se apaixona e resolve se casar. E quando tiveram seus filhotes, tinha um coelho de todas as cores, branco com preto, preto com branco, amarelado, branquinho, barriga rosa, e tinha um coelho para todo gosto. E sabe que a menina que morava do lado foi convidado para ser a madrinha de uma das suas filhinhas, a coelhinha. E aí ele ficou feliz, radiante, e descobriu que a nossa família, a nossa cor, a cor da pele, não depende do que eu como, do que eu faço, é porque faz parte da minha origem. Agora olha só, gente, aqui eu tenho o meu livro mágico, certo, gente? O que nós vamos fazer? Nós vamos consultar o nosso livro mágico, nós vamos tentar entender o texto, certo? Mas antes, o que acontece? Toda vez que o coelho comia alguma coisa, ele corria para perto do espelho. E aí ele olhava o espelho, olhava. Não estou ficando pretinho. Então, vamos ver o que diz o nosso livro mágico. Eu vou fazer as perguntas e você vai pensando aí, olha só. Olha a primeira pergunta. O coelho branco pergunta
então, qual era o segredo da menina para ser tão pretinha? A menina te diz a verdade? Por quê? O que vocês acham? A menina contou a verdade para o coelhinho? Por que ela tinha a pele pretinha? Ou ele toda vez enganava? Ela enganava ele? O que vocês acham? Isso mesmo, toda vez que ele perguntava, a menina dava uma resposta diferente. Muito bem, vamos ver outra perguntinha? Vamos tentar entender o nosso texto. O que a menina dizia quando o coelho lhe perguntava o segredo para ser tão pretinho? Olha o que o livro dizia lá. Ela sempre inventava uma história diferente. Tomar café, comer jabuticaba, lata de tinta, e aí se vai. Vamos a mais uma pergunta do nosso texto. O que o coelho fazia a cada resposta que obtinha da menina? Ele seguia a transformação pretendida? O que ele fazia? Então ele fazia o que ela falava, mas porém nunca dava certo, porque foi chuva, foi dor de barriga, tudo acontecia. Olha a outra pergunta que temos aqui. E o coelho não desiste mesmo, ia perguntando outra vez, mas dessa vez, antes que a menina inventasse uma história, teve a sorte que alguém explicou o que aconteceu, a sua mãe. Qual foi a explicação que ela deu? Lembra o que foi? Ela responde assim: a arte de uma avó preta que ele tinha. Ela era negra porque a sua avó era negra, sua bisavó, toda a sua família. Olha outra perguntinha. Na sua opinião, como o coelho deveria então agir para ter a sua desejada filha pretinha? Lá na história conta isso, não conta? O que ele fez para ter a filha pretinha? Procurou uma coelhinha preta, casou e teve filhos pretinhos, né? Então, olha só. Vamos a mais uma pergunta. O narrador nesse texto, da menina bonita do laço de fita, ele só narrou a história ou ele era um personagem, ele participava da história? Parabéns para quem percebeu que o narrador só narra a história, só conta. Agora, olha só, gente. Um resumo geral da história para que a gente possa gravar. Olha a sequência. O livro conta assim: era uma vez uma menina linda, linda, e do lado da casa dela morava um coelho branco. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a sua vida. O coelho perguntava: menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia mais o que inventar história. Até que a mãe da menina respondeu: a arte de uma avó preta que ela tinha. Gostaram da história? Espero que vocês tenham gostado, porque esse é um livro que eu amo de paixão. Por quê? Traz assim uma narrativa muito gostosa, todo enredo que você consegue viajar. Consigo até visualizar o coelhinho chegando e perguntando para ela e saindo assim, sabe, em disparada para fazer o que a menina lhe contaram. Agora, olha só, observa na tela, nós temos uma imagem. Observa bem o que tem nessa imagem. O que você consegue ver nessa imagem para a gente fazer a narrativa? Na cena tem crianças, tem cachorrinho, tem balão. O que mais que você consegue ver? Lá no fundo das árvores tem a casinha das crianças, tem flores. Então, assim, perceberam? Mas agora, observe o texto agora. O que você vai fazer? Você vai produzir um texto, uma narrativa, vai compor a partir dessa imagem que está também no seu material, certo? Dê um nome ao cãozinho, não esqueça de dar o título, não esqueça de fazer nada. Então, olha só, aí na tela está dizendo o seguinte: o lugar do título, você vai dar, que é o que é o título, o nome da história. Aí começa a história assim, ó: um dia os irmãos, você vai criar um nome para os irmãos, foram passear com um cãozinho, o nome do cãozinho. Eles caminhavam felizes com seus balões, quando de repente, é aí onde entra a capacidade de criação, de você vai compor e trazer toda uma história, compor toda uma narrativa, contando os detalhes. Lembra que narrativa é o quê? É compor um texto trazendo os detalhes dos acontecimentos. Então, crianças, é uma pena, é rápida a nossa aula aqui, mas vamos lembrar um pouquinho o que nós estudamos. Nós descobrimos que as fábulas, contos, crônicas são narrativas, e que narrativa é o quê? É uma exposição de ideias, de acontecimento, de uma série de acontecimentos reais ou imaginários, que por meio de palavras ou por meio de imagem, como nós vimos
a última cena das crianças brincando com os balões. Use o imaginário e faça o seu texto. Mas crianças, não esqueçam, além de assistir a aula, acesse a plataforma, faça as suas atividades. Se não tem como, vai até a sua escola, procura apoio, procura ajuda, mas não deixe de fazer as atividades. Porque só assistir a aula não vai complementar a sua aprendizagem. Você assiste a aula, faça as atividades para testar se você realmente entendeu, certo? Fique bem, um abraço, até a próxima aula e que eu e Francisquinha vamos estar aqui de volta para trabalhar com vocês.